primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do 1 em diante, diz assim: Ora, Acabe contou a Jezabel tudo que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se, coma. Elias olhou ao seu redor e ali junto estava um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se, coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que estás fazendo aqui, Elias? Amém? Até aqui, pode se assentar. Meus irmãos, nós já oramos hoje pelas nossas casas, pelas nossas famílias, mencionando Setembro Amarelo, um mês onde a sociedade tem levantado uma bandeira de prevenção a suicídio e, claro, falando também abertamente da depressão, para que nós possamos estar alerta, blindar a nossa casa, blindar quem nós amamos, blindar a nós mesmos, para não cairmos nessa cilada. Sabemos que o Setembro Amarelo começou com uma iniciativa de médicos psiquiatras, escolheram o dia 10 de setembro para ser o dia onde eles falariam abertamente, levantariam essa bandeira de prevenção. Depois, todo mês, foi tomada a decisão de fazer medidas públicas sobre esse assunto, mas nós sabemos que a prevenção acontece durante o ano todo, e nós, como igreja, precisamos estar atentos a essa realidade. Não é algo que se deve passar desapercebido da nossa vida. Assustadoramente, são 1 milhão de pessoas por ano que tiram a sua vida. No Brasil, uma média de 12 mil pessoas por ano. 32 pessoas por dia. É algo sério, e nós precisamos falar sobre essa realidade. E quando, nesse mês, eu participei de alguns momentos falando sobre esse assunto, o Senhor colocou essa palavra no meu coração, sobre o profeta Elias, alguém que também teve o desejo de morrer. Como vai dizer o filósofo Arthur Schopenhauer, é o momento onde os terrores da vida são maiores do que o medo da própria morte, e as pessoas escolhem esse caminho sem retorno. A Bíblia, como palavra de Deus, ela não se abstém de abordar assuntos polêmicos, assuntos tensos, assuntos como esse que nós estamos falando, que é tabu na nossa sociedade. Na verdade, não só de agora, sempre foi. Se você ler a história do povo judeu, você vai ver que até hoje é algo absurdo para os judeus. Durante toda a Idade Média, a Igreja Católica não permitia nem que os familiares enterrassem no cemitério da cidade. E nos nossos dias também teve-se a ideia, durante muito tempo, de que se falar promove, então ocultamos, mantemos o silêncio. Mas se teve agora essa noção, é preciso falar para prevenir, para gerar esperança, para dar oportunidade para quem está nesse conflito. E como igreja, precisamos se posicionar, porque a palavra de Deus fala sobre isso. São muitos os casos que a Bíblia vai citar, de pessoas que escolheram esse fim.
Pelo menos uns 8 casos a gente vê claramente na Bíblia. Mas hoje eu gostaria de focar sobre a vida de Elias e o dilema que esse homem passava. Você conhece um pouco da história de Elias, alguém que é um profeta de Deus e foi usado principalmente para o Reino do Norte. Nós estamos num contexto histórico onde Israel já estava dividido, onde nós temos Reino do Sul, nós temos Reino do Norte, e sabemos que o Reino do Norte teve muitos reis péssimos. Na verdade, praticamente todos os reis foram péssimos reis. Reis idólatras, reis que se envolveram com coisas erradas, reis corruptos, reis maldosos, reis que não valorizaram a palavra do Senhor. Mas Elias está no momento do pior rei de Israel. Tanto que a própria Bíblia, nos seus registros, vai mencionar: Acabe foi pior do que todos os outros antes dele. Esse rei Acabe, ele é filho de Onri, alguém que também era um péssimo rei, alguém que misturou a fé do povo, trouxe deuses pagãos. Mas a pior escolha que esse rei faz, Acabe faz, é se casar com a filha de Etibaal, o rei sidônio, chamado Jezabel. E mesmo que você nunca tenha lido a história de Elias, do rei Acabe e de Jezabel, se eu falo o nome Jezabel e você convive no meio cristão, você já sabe que é algo muito negativo. Porque falou em Jezabel, sabe que é uma péssima mulher. E ela era tudo isso e um pouco mais. Bruxa, feiticeira, idólatra, pagã, malévola. Uma mulher terrível, que manipulava o próprio rei Acabe para denegrir e prejudicar o povo de Israel. Um dos seus primeiros atos é: matem todos os profetas de Deus do nosso território e vamos trazer os profetas de Baal, de Acera e dos outros deuses. E isso acontece. A Bíblia vai registrar que esse extermínio de profetas acontece e que ela agora tem na sua mesa, ou seja, o povo e os impostos do povo de Israel pagando a subsistência de profetas pagãos, os profetas de Baal e os profetas de Acera. Esse era o contexto que Elias surgiu. E como que Elias surge? Nós não temos um histórico de passado de Elias na sua juventude, não temos. Nós temos a cena muito clara. O rei Acabe está em Berseba e de repente esse profeta surge na frente dele, com o dedão apontado dizendo: devido às maldades não cairá chuva sobre a terra até o meu comando, assim diz o Senhor. Pronto. O profeta Elias fala isso e some, desaparece. E passa um mês e não chove, passa 2 meses, não chove, passa 3 meses, não chove. E agora começam a caçar Elias. Cadê esse profeta? Acabe manda procurá-lo em todos os lugares. Ele está num ribeiro, chamado Ribeiro de Querite. E lá ele está bebendo água daquele ribeiro e sendo alimentado por Deus, que enviava os seus garçons corvo. Corvo traziam carne para alimentar o profeta. O tempo passa, o desespero chega. Israel é terra árida. Eu falei anteriormente que chove 2 vezes por ano, as famosas chuvas Temporã e Serôdia. 2 fases do ano, mas que cai tanta água que criam rios no meio do deserto e serve então para regar a terra e eles terem alguma plantação e a vida continuar. Agora, passa 1 ano e não chove, passa 2 anos e não chove, passa 3 anos e não chove. O texto vai dizer que ficou tanto tempo sem chuva que o ribeiro que estava nutrindo o próprio profeta Elias seca. E Deus chega para Elias e diz: Elias, você vai agora para Sarepta, aonde eu já designei uma viúva para cuidar de você. Se você entender um pouquinho desse contexto histórico de 3.000 anos atrás, praticamente, 2.800 anos atrás, você vai entender como isso é estranho, porque viúva é figura de miséria naquele contexto. Viúva é uma mulher que não está numa sociedade 2020 ocidental, onde a mulher tem voz e vez, pode trabalhar e sustentar. A mulher viúva, ela é pobre, ela não pode se levantar o seu autossustento. A mulher viúva ou volta para casa para ser resgatada por um outro homem parente que vai casar, ou se torna mendiga, ou se torna prostituta. Não tem outro caminho para uma mulher. E essa mulher é pobre, viúva, e ainda tem que sustentar um filho que parece ser um filho pequeno. E é lá que Deus manda Elias. E ele vai.
Ele obedece o Senhor e chega lá, olha aquela mulher, se aproxima dela e pede água. Quando ela vai buscar água para ele, o Senhor diz, Elias diz, o Senhor também manda dizer para você trazer um pão para mim, traga um bolo para mim. Ela diz, eu não posso fazer isso. Esses gravetos que eu estou pegando é para fazer um pouco de fogo e eu vou assar a última porção de farinha. Eu e o meu filho teremos a nossa última refeição e depois nós morreremos. E o profeta olha para ela e diz, se você fizer isso, o que Deus está mandando, não faltará a farinha na botija nem o azeite. Ela obedece e nós sabemos que assim acontece. O tempo passa e enquanto não veio chuva, aquela mulher teve o sustento pela obediência de sustentar o profeta. Algo terrível acontece. O filho daquela mulher começa a adoecer. E a Bíblia diz que ele morre. E aquela mulher entra num desespero que ela começa a associar a vinda do profeta Elias com a morte daquela criança, o seu único filho, a sua única esperança, e ela joga tudo isso em cima do profeta. Ele pega aquela criança, leva para o seu quarto e ele começa a clamar a Deus. Se você pegar a Bíblia de Gênesis até 1 Reis, você não vai encontrar a ressurreição. É a primeira ressurreição que acontece. Deus usa o profeta Elias para ressuscitar aquele menino. Aquele menino volta à vida, a mulher reconhece, tu verdadeiramente és homem de Deus, e a voz de Deus está na sua boca. Passada essa cena, Deus manda um recado para o profeta, dizendo, vai ao encontro de Acabe, e fala para o rei, chama todos os profetas que vai ter um encontro. Ele vai, e no meio do caminho, ele encontra um servo que era servo de Deus, mas também ainda trabalhava para o rei Acabe. Esse servo, ele era um contrabandista de alimento. A gente fala do irmão André, né, que era o contrabandista de Deus, que transportava Bíblias para os países comunistas, mas aqui nesse tempo nós já temos um contrabandista de alimento, porque ele pegava comida do palácio do rei, para levar, sabe para quem? Para profetas de Deus que ele havia escondido. Ele havia escondido para Jezabel não matar 100 profetas, 50 em cada caverna, e ele contrabandeava alimento para esse povo. Quando ele vê Elias, ele fica apavorado, mas também alegre, ele se prostra, ele adora a Deus, e ele diz, manda um recado para o rei Acabe, que eu quero me encontrar com ele. E daí, Obadias, ele fica muito assustado, e ele fala desse jeito para o profeta, Elias, deixa eu te falar algo, o rei Acabe, nos últimos anos, está caçando a sua cabeça. Ele mandou recado para todos os reis, quem te encontrar precisa avisá-lo. Agora, eu vou, falo que você quer falar com ele, quando ele chega aqui você não está, ele vai cortar a minha cabeça. Pode ir, eu vou estar aqui, e assim acontece. Eles se encontram, e o recado de Deus é dado para o rei. Chame todos os profetas, e vamos se encontrar no Carmelo. 850 profetas, mais ou menos, dos profetas de Baal e profetas de Acera. Todos agora estão lá. E o povo se ajunta no Monte Carmelo para assistir o confronto. Era algo que chamava muito mais atenção do que, podemos dizer, um Maracanã lotado com o Brasil e a Argentina. Todo mundo na expectativa para ver o que vai acontecer. E o recado é muito simples. Construa um altar, vamos matar aqui o novilho, o Deus que responder com fogo e consumir a oferenda, esse é o verdadeiro Deus. E os profetas de Baal montam aquele altar, matam o animal, colocam sobre o altar e começam desde cedo a invocar Baal. E Baal não responde. Eles ficam apavorados, eles começam a se cortar, eles começam a se bater, eles começam a se mutilar, na intenção de chamar a atenção do Deus Baal, que é um Deus morto, um Deus falso, e nada acontece. Depois Elias chega, constrói o altar, pega 12 pedras para representar as 12 tribos de Israel, coloca o sacrifício, pede para cavar uma vala em torno e diz, joguem água, e eles jogam água, encharca aquele altar, enche de água toda aquela vala ao redor, e de repente ele faz uma oração, e Deus responde com fogo. O fogo é tanto que lambe toda aquela água da vala, e a reação do povo, a reação imediata é fantástica. O povo se prostra e diz, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Elias aproveita a empolgação do povo e diz: não deixe nenhum dos sacerdotes escaparem. Eles pegam todos, levam até um ribeiro ali embaixo de Gizom, e eles matam os profetas de Baal. Elias sobe novamente na montanha, e ele vai orar. Ele dá um recado para Acabe e diz: Acabe, se fortalece, come alguma coisa e some, porque vai vir chuva. Ele vai orar 7 vezes, ele clama e ele pede para o seu servo: dá uma olhada em direção ao mar, se está vindo alguma nuvem. E na 7ª ele volta com uma boa notícia: olha, tem uma nuvem, é do tamanho da mão de um homem, quase nada, mas tem uma nuvem. Pode avisar Acabe, correr, porque a chuva está vindo. A chuva vem. Interessante que o Espírito de Deus toma Elias, ele sai correndo, e ele ultrapassa a carruagem de Faraó com os seus cavalos poderosos. E a chuva inunda todo lugar, enche a terra, encharca a terra. A chuva veio, conforme a palavra desse homem de Deus, mas quando Acabe chega no palácio, igual um cachorrinho com o rabinho entre as pernas, murcho, Jezabel estranha aquela reação, e ela fica então sabendo o que aconteceu. Ela manda um recado para o profeta Elias: achem Elias, e diga a ele que os deuses me amaldiçoem se amanhã eu não fizer com ele o que ele fez com os meus profetas. E daí entra no capítulo 19 que nós lemos. A narração é muito clara. O grande Elias, o servo de Deus, teve medo, se deprimiu, fugiu. E no deserto de Judá, a oração que ele faz é: Deus, para mim chega, não aguento mais, desisto, tira a minha vida. E como eu falei que estamos num mês para repensar sobre isso, depressão, suicídio, eu gostaria de aqui falar 3 verdades. A primeira é muito simples, muito clara e direta, baseado numa pergunta que eu faço para você, e eu acho que ninguém aqui vai responder negativamente essa pergunta. Elias era homem de Deus? Elias era homem de Deus. Inegavelmente homem de Deus, que conhecia o Senhor, usado poderosamente pelo Senhor, mas estava nesse momento em depressão, flertando com a morte. A Bíblia vai nos revelar um Jó depressivo, amaldiçoando o dia do seu nascimento. A Bíblia vai narrar histórias como o de Davi, que ao escrever os salmos, e muitos dele, falava que o seu alimento eram lágrimas, e que a sua cama se encharcava em lágrimas. Alguém que estava em depressão. No caso de Elias, se você conhece um pouquinho da psicologia, você vai entender e perceber, se Elias estivesse num divã, a gente entenderia o acúmulo de coisas que estava na mente desse homem. Acúmulo de ver o povo na idolatria, acúmulo de ver os profetas sendo mortos, acúmulo de ver os deuses pagãos ganhando espaço na sua nação, a angústia de saber que está sendo caçado por uma mulher, vendo, quem sabe também, o povo sofrer pela desobediência e pela idolatria que estava ali na sua nação. Nós vamos ver na fala depois de Elias, um sentimento de solidão. Só eu restei, eu estou sozinho, é aquele sentimento de estou carregando o mundo nas minhas costas. Se ele estivesse no divã, nós entenderíamos que ele estava num quadro depressivo. Mas eu acredito que a gota d'água para Elias foi justamente a perversa Jezabel ainda ter voz e vez numa nação que presenciou aquela manifestação de Deus no cume do Carmelo. O povo se prostrou naquela hora, mas como assim? Ela ainda é rainha. O povo se prostrou e declarou o Senhor, mas por que não destronaram ainda Acabe e Jezabel? Como que ela ainda tem comando para os servos dela me caçar? Eu acredito que esse homem estava muito frustrado
com as expectativas que ele havia colocado naquela reação. E quando as expectativas se frustram, a alma dói, o coração aperta, o brilho da vida se perde. No gabinete pastoral, é constante as narrativas de vida falando das frustrações das expectativas. Pastor, eu dei tudo por esse relacionamento. E o relacionamento não deu em nada. Eu amei, eu me entreguei, eu me doei. E não tive nada em troca. Pastor, eu entrei naquela empresa para fazer acontecer. Eu me envolvi, eu dei o meu melhor e fui abandonado. Pastor, fizeram isso comigo, sendo que a minha expectativa era totalmente diferente. Expectativas frustradas machucam a alma. Mas eu estou falando isso a respeito de Elias e desses outros homens para que você entenda, pessoas de Deus também têm os seus dias nublados, também têm os seus momentos difíceis. Pessoas de Deus também passam pelas dores na alma. Pessoas de Deus também pensam em desistir. E por isso, hoje o recado é esse: não deixe de existir. Não apenas no fôlego de vida, mas num sonho, num projeto, num chamado, em algo que Deus colocou na sua vida. E eu estou aqui afirmando que servos de Deus, pessoas de Deus, também passam por esse momento, porque muitas vezes nesse momento de dor, brechas estão abertas, opressão maligna ainda vem assolar e tem pessoas que acabam se culpando ainda mais. Pessoas que definem a sua fé apenas por esse momento difícil que se passa. Ou pessoas que apontam o dedo para alguém próximo que está nessa situação e traz mais peso ainda, dizendo: é porque não ora, é porque não lê a Bíblia, está assim porque não frequenta os cultos. E nem sempre é isso. E isso, na verdade, não ajuda em nada. Deus nos chama como igreja para nós intensificarmos a sensibilidade, intensificarmos a capacidade de enxergar almas que sofrem, não apenas corpos machucados, mas almas que sofrem, que estão perto de nós. É um filho que você percebe que não tem mais brilho no olhar. É um jovem que não é mais feliz. Passa semana e entra semana e passa semana e ele sempre triste. Enclausurado num quarto, só quer dormir, o cansaço é crônico. E você acha que é bobeira? Toda vez que você senta na mesa e se teu marido diz que está cansado do emprego, que a tua esposa não aguenta mais, a alma está gemendo. E esse é o momento de nós entendermos. É pessoa de Deus, está passando por um momento difícil. E nós precisamos fazer alguma coisa. Porque crente também é gente. Crente tem alma. E crente também sofre, também chora e também se deprime. O que não pode é crente aceitar isso como ponto final para a sua vida. Porque o nosso Senhor veio para nos dar vida em abundância. E é por isso que a segunda verdade que eu quero deixar claro é que Deus é aquele que entende a nossa dor e trata com a nossa dor. Deus é um Deus que vê Elias dizendo para o seu profeta, para o seu servo não acompanhá-lo, porque todo profeta tinha um servo, e ele entra no deserto, um dia de caminhada, para se isolar de todo mundo, ele quer ficar sozinho. E Deus permite isso, porque Deus queria levá-lo a reconhecer o problema que ele passava. E ele encontra um arbusto de giesta, um arbusto muito bonitinho, uma árvore muito bonitinha, parece esses ipê amarelo que a gente tem aqui, e ele deita ali, ele fica. E de repente, alguém toca no seu ombro. Que coisa estranha. Ele andou um dia pelo deserto para fugir de todo mundo. Deserto é lugar deserto, não tem ninguém. Mas de repente,
tem um toque no seu ombro. Quem é? É o anjo do Senhor. Primeiro momento, ele só acorda. E ele vê que Deus enviou pão e água. Tem uma botija de água e tem pão assadinho para ele comer. Isso aqui é lindo, por quê? Ele está deixando bem claro, Deus para mim chega, não quero mais, eu quero a morte. E daí, Deus dá o básico necessário para a vida. E é um Deus que está presente com ele também, no isolamento social, no meio do deserto. É ele dizendo, Deus, eu não quero continuar realizando a sua missão. Mas Deus dizendo, eu não estou contigo só para você realizar a minha missão. Eu estou contigo, porque tu é meu. E mesmo quando tu acha que não tem mais nada para oferecer, eu estou aqui. Esse é um Deus que está presente conosco em todos os momentos, porque Deus se importa conosco. Ele come, ele bebe, e o texto diz, ele volta a dormir. Bem sintomas de quem está depressivo, deitado, só dormindo. De repente, de novo, toque no ombro. É o anjo de novo, dizendo, acorda, levante, coma, beba e se prepara, porque a caminhada é longa. Ele come e bebe aquela refeição, e a palavra de Deus vai nos dizer que com aquilo que ele se alimenta, ele caminha 40 dias e 40 noites. Ele sai do deserto de Judá, e ele vai para onde hoje é o atual Egito, na península do Sinai, e ele vai aos pés do Sinai, o Monte Horebe, o monte do Senhor, onde Deus entregou as tábuas a Moisés. E o texto diz que lá ele encontra uma caverna, e ele entra. Deus vai lá se encontrar com ele, porque Deus se importa conosco. Eu acho que, quando Deus permitiu que as histórias chegassem até nós, é para que nós olhássemos isso e entendesse que para a nossa vida é desse jeito. Deus é um Deus que nos entende no momento da dor e tem compaixão de nós. A maior revelação do coração de Deus está em Cristo Jesus. Jesus, ele afirma, eu sou um com o Pai. Quem me vê, está vendo o Pai. O que eu faço é reflexo do que o Pai faz. E daí a gente começa a observar os encontros de Jesus com as pessoas. É lindo. Quando a gente observa os encontros de Jesus com todas as pessoas, eu poderia aqui citar todos os encontros de Jesus. Como é precioso o sentimento, o amor, a compaixão de Cristo com as pessoas. Ele não precisava parar para atender uma samaritana, mas ele faz questão, ao passar por Samaria, chegar num poço, o poço de Jacó, ficar lá, mas ele quer um encontro especial com uma mulher, e ele diz para os seus discípulos, vão comprar comida, eu quero ficar aqui sozinho. Todos deixam Jesus sozinho. Isso não acontecia, nunca um judeu passaria no meio dos samaritanos sozinho, jamais. A guerra entre eles, o ódio um para com o outro era absurdo, mas Jesus pede para ficar sozinho. Eu me viro, eu imagino um Pedro, se posicionando dizendo, não, vão os outros, eu vou ficar para te proteger, e se um samaritano passa aqui? Não, eu quero ficar sozinho, porque tinha uma mulher, naquela região, que era uma possível suicida. A Bíblia não fala isso, as características mostram grande amargura, angústia numa mulher, desprezada. O texto diz que ela vai buscar água, que é a função de todas as mulheres da Bíblia, naquela época era assim, vai buscar água, mas ela vai ao meio-dia, um horário que ninguém vai buscar água. Mulheres vão buscar água antes do forte do nascer do sol. O sol está nascendo, elas estão indo buscar água, porque elas não querem ser castigadas pelo sol. Essa vai meio-dia, porque ela tem certeza que meio-dia não tem mais ninguém naquele poço. Quando ela chega lá, tem um doido lá, é Jesus, esperando ela. Uma mulher desprezada, repudiada, abandonada, olhada pelo canto dos olhos por todos da cidade, principalmente pelas outras mulheres, chamada a piriguete de Samaria, porque ela teve 5 maridos, e o atual que ela estava nem era marido dela.
um vazio existencial absurdo, alguém que não tem mais sentido na vida. E ela chega lá e de repente um judeu, pelas vestes, ela já identifica, pede para ela de beber e ela fica indignada. E daí ele diz, olha, se tu soubesse que a gente fala, tu pediria para mim, eu te daria a água da vida. E aquele diálogo abre os olhos dela, porque Jesus revela que ela tinha já 5 maridos, já atual nela. Ela entende que ela está diante do possível Messias. A transformação acontece naquele coração, a ponto de, os minutos que ela passa com Jesus, a vergonha sai, ela corre para a cidade gritando, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Messias. A gente olha para uma visita que o Senhor Jesus vai fazer em Naim. Ele chega com sua caravana, os seus discípulos, está saindo uma outra caravana de morte, de luto. Mais uma vez nós temos a mesma cena lá atrás de Elias. Uma viúva já está numa condição de sofrimento com o filho morto. Jesus chega em Naim, as lágrimas daquela mulher tocaram no coração de Deus, Jesus foi lá atendê-la. Mamãe enterrando o seu filho, a sua única esperança, e Jesus chega e diz para aquela mulher, não chora. Ele toca naquele menino e ele ressuscita. Uma mulher que também era uma suicida em potencial, já tinha vivido o luto do marido, restava a sua esperança no filho, e ela não tinha mais ele. O filho também se foi. Não tinha mais esperança, mas Jesus restaurou a sua esperança. Marcos vai narrar de um leproso que se joga aos pés de Jesus, e Jesus fica ali para atendê-lo. Algo absurdo, porque leproso, naquele contexto, vive isolado, precisa viver fora dos muros da cidade, é desprezado. Uma pessoa que ficava leprosa no tempo de Jesus, tinha morte social, morte espiritual, morte de tudo. Não era só o corpo apodrecendo, a alma apodrecia. Ele não poderia mais beijar os seus filhos, estar junto com a esposa na mesa, nunca mais. Ele é imundo. Ele é contaminado. Ele vai levar doença para as outras pessoas. Não frequentaria mais uma sinagoga, jamais pisaria no templo, e quando chegasse na cidade para comprar um alimento, ele tem que vir com um discurso, imundo chegando, se alguém não reconhecer, porque ele tinha uma capa especial e sempre tinha que estar com o cabelo bagunçado, para que as pessoas olhassem para ele e vissem, é um leproso, se afasta. Isolamento social, abandono, repúdio, um potencial suicida. Interessante que Jesus não se afasta, Jesus fica ali parado, e Jesus faz algo absurdo. Jesus toca num leproso e ele é curado. A alma daquele homem é curada, a vida volta. Uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue. Mulheres, uma menstruação que nunca termina. Ah, pastor, mas hoje é tranquilo, tem absorvente, a vida continua. Naquele tempo não, na cultura não. Uma mulher que estava nos seus dias, imunda. Até hoje, os judeus não cumprimentam uma mulher pegando na mão dela, porque não sabe se ela está nos dias ou não. Loucura, até hoje. Até hoje, se você vai em hotel onde abrigam os judeus ortodoxos, a cama de casal, na verdade, é 2 camas solteiras junto, porque se a mulher está no ciclo, o marido não dorme na mesma cama que ela. Até hoje é assim. Agora, imagine 2000 anos atrás. Tudo que aquela mulher tocasse, ela tocou aqui, isso está impuro. Ela sentou naquela cadeira, não senta naquela cadeira, está impura. Isolamento social, rejeição. E se essa mulher fosse solteira, ela sabia, a esperança foi, nunca vou me casar. Se ela fosse casada, estava com um grande problema no casamento. De qualquer jeito, uma alma sofrendo. Mas ela tem fé em Jesus, e acontece a restauração. Porque por onde Jesus passa, há transformação, a vida, a esperança, a luz. Aonde Jesus passa, há isso. E Jesus é alguém que entende a nossa dor.
Entende que nós estamos aqui e passaremos por sofrimento. Ele disse, eu disse essas palavras para vocês, para que vocês tenham paz. Porque no mundo vocês terão aflição. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não desista. Não deixe os sonhos morrerem. Não deixe a vida ir embora. Voltemos para Elias, para nós entendermos a última verdade. A segunda é, Deus nos entende e quer nos tratar. Mas a terceira é que justamente essa depressão e esse quadro não é o ponto final da nossa vida, da nossa história. Elias está numa caverna, lá no Sinai, longe de tudo e longe de todos. Um lugar absurdo de se viver. Lá está ele. Encontrou o lugar perfeito para alguém que está desiludido, para alguém que está desistindo, para alguém que está depressivo. Uma caverna, ele entra e lá ele fica. E o Senhor se manifesta. O Senhor se manifesta fazendo uma pergunta: por que está aqui? Por que você está aqui? E o texto vai dizer que o Senhor vai dar uma nova experiência para ele. E a experiência é misteriosa, porque vem um vento tão forte que começa a rachar as rochas. Mas o texto diz, o Senhor não se manifesta ali no vento. Depois vem um terremoto. Imagine você dentro de uma caverna, sabendo que está acontecendo um terremoto. Geralmente, quando acontece o terremoto, as pessoas saem da casa. Elas não querem ficar ali, porque vão ficar debaixo de escombros. Elias não sai da caverna. Deus manda um fogo. Mas Deus também não está no fogo. Assim como não estava no vento, assim como não estava no terremoto. Mas de repente, o sussurro de uma brisa suave. Aquilo faz com que Elias saia da caverna. Ele se cobre, porque ele tem certeza, Deus está ali. E Deus fala com Elias: por que você está neste lugar? E daí bota tudo para fora, ele desabafa. Eu sou o único que restou. E ele sabia que não. Obadias tinha falado para ele dos 50 em cada caverna. Eu sou o único que restou. Todos os profetas morreram. O povo não quer te servir. E Deus diz: eu ainda tenho algo para você. Eu ainda tenho algo para a sua vida. 7.000 ainda não se renderam a Baal, Elias. Por isso, faça algo muito importante. Vai atrás de Azael, unge ele como rei da Síria. Vai atrás de Jeú, unge ele como rei de Israel. E vai atrás de Eliseu, treine-o, ele vai ser o teu sucessor. Deus dizendo algo que a psicologia hoje entende como um dos principais fatores de prevenção ao suicídio: relacionamento, gente, pessoa. Cara, você está muito sozinho, vai atrás de um Eliseu. Você precisa de um Eliseu. Você precisa de alguém que caminha contigo, alguém que vai dar continuidade ao teu projeto, que eu tenho para você, comece em você, mas não termine em você. Vai, Elias. Interessante que, quando a gente olha para a palavra, a gente vê do mesmo jeito Paulo falando a importância de gente na sua vida. Quando ele está escrevendo na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer: olha, quando nós chegamos à Macedônia, muitos foram as aflições, as perseguições, mas Deus nos mandou Tito, ele aliviou a nossa alma. E daí na sua última carta, 2 Timóteo, ele vai dizer: olha, que Deus dê graça a toda a casa de Onesíforo, porque quando eu estava preso, Ele muito me recriou com a sua presença, porque Ele não teve vergonha das minhas cadeias. E Ele vai dizer: olha, Timóteo, manda para mim o Marquinho, aquele que a gente brigou lá atrás. Manda o Marcos, porque ele muito me é útil. Gente, pessoas, Deus nos fez para relacionamento. E se você aceitar a proposta satânica dos nossos dias de isolamento, de achar que o virtual
é igual aos vínculos reais, você é um grande candidato também a ficar preso numa depressão, a entrar numa caverna. Nós precisamos de gente, nós precisamos de família, nós precisamos de pai, de mãe, de irmãos, de esposo, de filhos, de marido. Nós precisamos de gente. Elias vai atrás do Eliseu. E Elias entendeu que os projetos de Deus para a sua vida não tinham terminado. E ele opta, ele escolhe não desistir. Eu sei que Deus colocou essa palavra no meu coração para que você ouvisse essa mensagem hoje e não desistisse de você mesmo, dos seus sonhos, dos seus projetos, ou de alguém que está perto de você, pensando em desistir, e você é a mão amiga que vai estar ali para estender. Hoje vocês estão olhando para um ex-depressivo, um adolescente que quando chegou em Blumenau, com 16 anos, eu entrei em parafuso, em crise. Morava na casa pastoral aqui em cima. Não me encontrei em Blumenau. Passamos um ano em Lages, onde papai pastoreava, e tudo muito bom. Muitas amizades excelentes, vínculos fortes, e de repente, filho de pastor sofre porque tem que mudar, e tudo aquilo construiu tem que deixar para trás, as amizades. E aqui eu não me encontrei, passei alguns meses depressivo, isolado, murmurando de Deus, por que isso tem que acontecer? Por quê? Mas a voz do Senhor nos encontra, sai da caverna. Oração de papai e mamãe, ali do lado, pagando um preço, sai da caverna. Eu resolvi, sair da caverna. Sim, Senhor. Não estou entendendo nada. Não estou compreendendo porque isso está acontecendo na minha vida. Minha melhor fase espiritual era lá e agora eu estou aqui, sem amigos, sem vínculos. Saia da caverna. Eu saí. E as coisas começaram a acontecer, não conforme os meus planos, conforme os planos de Deus. Por quê? Nós estamos aqui com o olhar momentâneo, limitado naquilo que a gente vive, naquela dor, mas Deus, Ele tem todo o horizonte diante de si. Deus é macro, Deus enxerga tudo. Deus sabe de cada fase, e é só você mesmo não entendendo e dizer, Senhor, tá bom, vou fazer. E as coisas vão dando certo. Elias sai daquela caverna, recebe a palavra do Senhor e vai ao encontro de Eliseu. Ele unge Eliseu. E o texto vai dizer que durante alguns dias eles vão caminhando junto. Elias vai ser arrebatado, mas Eliseu vai dar continuidade a tudo aquilo que Deus tinha prometido. Elias fez muita coisa, mas Eliseu fez 2 vezes mais. Existe um Eliseu, que foi instrumento nas mãos do Senhor, porque um Elias resolveu sair da caverna e dizer, eu entendi que não é o ponto final, eu vou continuar. Vamos se colocar em pé. O recado de Deus hoje é, não desista, não deixe de existir, e não permita que os seus sonhos deixem de existir, que os teus projetos deixem de existir, ou que alguém que você ama deixe de existir. Eu preciso fazer 2 orações nessa noite. A primeira oração é, escute, você está aqui e está bem, você não se encontra nesse quadro, mas tem alguém próximo a você, que está nessa situação, e você hoje sentiu de trazer esse nome dessa pessoa no altar do Senhor para que aconteça uma mudança. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse com esse nome latejando no teu coração, aqui na frente, para nós orarmos por essa pessoa. Sai do seu lugar,
e vem aqui trazendo o nome de uma pessoa no seu coração e na sua mente. A segunda oração que eu quero fazer é por você que ouviu essa palavra e você se encontra mal. Você não está bem. O coração está apertado, a vida está doendo, os sonhos estão ruindo, os projetos não se concretizam e você não está bem. Mas você hoje entendeu que não é um ponto final. Deus está tratando, Deus está trabalhando e Deus deseja que você saia dessa caverna. Nosso pastor presidente vai fazer essa oração pela sua vida. E hoje é noite de mudança, de restauração, de nova vida.